Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos de volta. Meu nome é Luciana, sou professora de Direito Tributário. Temos aí esse canal no YouTube de correção de questões, né? Postando vídeos toda semana com correção de questões de concursos variados. Vocês vejam aí meu e-mail, tá? Se precisarem, entrem em contato comigo. Alguma dúvida de questão que a gente comentou, alguma sugestão que vocês queiram dar de alguma questão aqui para a gente poder debater, para a gente poder comentar, fiquem à vontade, viu? Estou à disposição. Hoje eu escolhi para analisar com vocês um item de uma prova da DPU, tá? Do concurso aqui CESP, né? O concurso abriu em 2014, a prova foi agora em 2015. E esse item, para a gente analisar se está verdadeiro ou falso. Esse item diz o seguinte: caso determinado contribuinte tenha 2 ou mais débitos tributários vencidos, atenção, já grifa aí para mim, vencidos com a União, eles deverão, estes débitos vencidos com a União, deverão ser cobrados na seguinte ordem de precedência: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, o que a gente tem que analisar é se está correta essa ordem. Guarda para mim: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Vem cá. Antes da gente analisar aí se esse item está verdadeiro ou falso, se essa ordem prevista no item é correta ou não, vamos relembrar este tema, que é o tema da imputação do pagamento. Ele tem recaído aí com frequência nas provas, caiu recentemente em prova de OAB, vejam aí, né, o ano de 2015 também na prova da DPU e prova de magistratura. Esse item vem sendo, essa questão da imputação do pagamento vem sendo cobrada com frequência, por isso que eu selecionei essa questão para vocês. É fácil, mas tem alguns detalhes nessa ordem da imputação, enfim, que aí eles tentam pegar vocês por isso aí, mas não vão pegar mais, porque agora a gente vai analisar, então, imputação do pagamento dentro do Código Tributário. Quando eu falo em imputar o pagamento, eu estou falando de um item dentro do grande tema pagamento. E se eu estou falando de pagamento, eu estou falando de uma forma de extinção do crédito tributário. Então, só para a gente resgatar o conceito de crédito tributário, vai comigo ao artigo 139 do CTN. Vamos lá? Vem cá, então, vamos anotar aqui. Crédito tributário, conceito no artigo 139 do CTN. O crédito, de acordo com o CTN, decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta obrigação. Tema que nós já conversamos aqui, né, em outras aulas, o conceito de obrigação, não é isso? Principal, entrega de dinheiro, acessória, fazer ou não fazer. Então, se o crédito decorre da obrigação principal, quem quiser coloca aí uma observação, ver artigo 113, parágrafo 1º também do CTN, ok? Nós temos ali a obrigação principal, que ela nasce em virtude de lei, fato gerador descrito no artigo 114, tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, quando eu falo em obrigação principal, eu estou falando de entrega de dinheiro, prestação de dar. Entregar quantia certa ao poder público, a título de tributo ou multa. Diferente das obrigações acessórias, onde nós temos prestações que não envolvem entrega de dinheiro, mas sim prestações de escriturar livros, emitir nota fiscal, prestar declarações ao fisco, tolerar a fiscalização, ou seja, obrigações de fazer ou de não fazer. Beleza? Então, vamos nos concentrar na chamada obrigação principal, porque o crédito decorre dela. Então, o crédito é uma parte desse vínculo que surge entre sujeito ativo e sujeito passivo. Vou falar o óbvio, hein? Eu sei, me desculpem até aí. O crédito, quando eu olho na ótica do sujeito ativo, ele tem um crédito perante o sujeito passivo, que, por óbvio, tem um débito perante o sujeito ativo. Então, o crédito é esta prestação, o objeto dessa relação jurídica que surge entre credor e devedor com a ocorrência do fato gerador. Muito bem. No Código, nós temos, digamos assim, o nascimento do crédito tributário, né, junto com a obrigação. Vai ser formalizado esse crédito pelo lançamento, se houver necessidade desse ato.
E o crédito pode ter sua exigibilidade suspensa, situações onde não vai ser possível exigir o crédito. O crédito pode ser extinto, né? É claro, essa relação jurídica é uma relação transitória, então nós vamos ter no código causas que extinguem esse vínculo e causas também que excluem o crédito tributário, ok? Guarda então para mim as causas de suspensão, extinção e exclusão, porque, por mais incrível que pareça, mesmo nos concursos com grau de dificuldade mais elevado, como é a prova da AGU, nas diversas carreiras dentro da AGU, advogado, procurador da Fazenda, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, magistratura, Ministério Público, eles têm cobrado as causas de extinção, suspensão e exclusão do crédito, às vezes de uma maneira bem simples, misturando o que suspende, o que extingue e o que exclui, né? Então, incrível eles ainda cobrarem esse, enfim, porque são questões fáceis. Ah, Luciana, que bom que é fácil, né? Pelo amor de Deus, esses concursos já são tão complicados, pelo menos alguma questão tranquila em tributário, é verdade, que bom. Então, decorem o que suspende, o que extingue e o que exclui. Vou anotar os artigos para vocês, vamos lá. Vou começar com suspensão. Suspensão da cobrança da exigibilidade do crédito. Previsão no artigo 151 do CTN. Ainda, extinção do crédito tributário. Extinção do crédito. Artigo 156 do CTN. E as causas que excluem o crédito. Exclusão. Artigo 175 do Código, ok? Então, exemplo de causas de suspensão da exigibilidade, liminar e mandado de segurança. Um exemplo de causa de extinção, prescrição e decadência. Exemplo de exclusão, só temos duas causas de exclusão, anistia e isenção, tá? Então, a questão, ela está tratando da imputação do pagamento, da ordem, né? No pagamento dos créditos tributários. Que ordem deve ser observada? Então, vamos tratar especificamente do pagamento, que está no artigo, é uma causa de extinção do crédito, presente no artigo 156 do Código Tributário, tá? Então, vamos lá, crédito tributário, vou apagar aqui, vamos para extinção. Me acompanhem, então, no artigo 156, extinção do crédito tributário, artigo 156 do CTN, especificamente no inciso 1º, nós temos o pagamento. O pagamento é a forma natural, não é isso? É a forma normal de extinção de uma obrigação que nasce tendo por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. Então, qual que é a forma natural, normal de extinção desse vínculo? Usualmente, esse vínculo se extingue como? Pelo pagamento. Luciana praticou o fato gerador do IPTU por ser a proprietária de um imóvel na zona urbana do município, no primeiro dia do ano. Luciana é devedora deste IPTU na condição de contribuinte, pratiquei o fato gerador, e como é que eu vou extinguir esse vínculo que agora eu tenho com o município? Em regra, pagando, não é? Então, o pagamento é a forma natural, usual de extinção dessa obrigação. Muito bem. O pagamento no Código, ele está regido nos artigos pagamento. Nós temos diversos artigos dedicados ao pagamento. Artigos 156 são as causas de extinção em geral, não é isso? É o rol de causas de extinção. Especificamente sobre pagamento, o Código começa a falar desse tema no artigo 157 até o artigo 157 ao artigos 157 ao 164, tá? Então, aqui dentro do CTN. 157 ao artigo 164, ok? Temos aí a disciplina do pagamento, exemplo, se o pagamento não é pago no prazo, isso é o óbvio, é acrescido de multa, é acrescido de juros, né? O prazo de vencimento da obrigação
se não estiver previsto na legislação tributária, ele vai ser de 30 dias após a notificação do lançamento, isso está no artigo 160. Então, o pagamento da multa não exclui o pagamento do tributo, claro que não. O crédito é composto pelo tributo e pela multa. Então, temos uma série de artigos aí a disciplinar a esse tema do pagamento. O que me interessa agora com vocês para a resolução deste item cobrado na prova da DPU é especificamente o artigo 163. Vamos lá? 163 do CTN. O tema da imputação do pagamento. Então, vem cá, vou anotar aqui. Extinção do crédito, artigo 156. Nós temos as causas de extinção. Vamos diretamente aqui no artigo, então, 163, artigo 163, tá? Do CTN, onde nós temos o Instituto da imputação do pagamento. Imputação do pagamento. Teoria geral das obrigações. Quando nós falamos em imputar o pagamento, do que é que vocês se lembram do estudo aí de teoria geral das obrigações, forma de extinção das obrigações? Pagamento é uma dessas formas. Estamos tratando aqui de uma obrigação de entrega de quantia. Imputar o pagamento, o que significa? Escolher o que vai ser quitado. Então, o pressuposto da imputação do pagamento é a existência de um devedor, de um credor e de mais de um débito vencido, atenção, deste devedor para com este credor. Então, nós temos aqui um devedor, um sujeito passivo, um sujeito ativo, credor, e temos vários débitos desse sujeito passivo para com o mesmo sujeito ativo. Então, vários débitos vencidos, ok? Então, este sujeito passivo vai entregar uma quantia, né? Desculpa estar sendo tão detalhista, mas é só para ficar bem claro, assim, esse sujeito passivo, ele deve, tem vários débitos perante o mesmo sujeito ativo, ele vai entregar um montante que vai ser insuficiente à total quitação da dívida, porque se o total é, sei lá, R$1 milhão e ele entrega R$1 milhão, maravilha, extinguiu aqui todos os vínculos com o sujeito ativo, não precisa nem ficar conversando sobre imputação, concordam? Mas não é isso que vai acontecer, ou seja, o sujeito passivo ele tem vários débitos vencidos e ele vai entregar um montante que é insuficiente à total quitação de todas as dívidas, né? A total quitação, então, dos débitos todos que ele tem perante aquele sujeito ativo. Então, ele vai entregar um montante que é insuficiente a quitar tudo, então, nós vamos ter que verificar uma ordem, tá? Para imputar, para escolher o que vai ser quitado. Então, a imputação do pagamento, prevista, então, no artigo 163 do CTN, 163 do CTN, vai ser uma escolha, né, do que vai ser quitado. Essa escolha, atenção, meus amigos, esta escolha é uma faculdade do fisco. Quem escolhe o que vai ser quitado no âmbito tributário, é mais uma garantia, mais um privilégio da Fazenda Pública, quem escolhe o que vai ser quitado não é o devedor. Eu tenho vários débitos perante a União. Eu entrego uma quantia que não dá para pagar tudo, e aí eu, Luciana, escolho, União, pague aquele imposto de renda que vencido este ano e eu vou ficar ainda devendo vencido no ano passado. Não, a escolha não é minha, a escolha é do fisco, a prerrogativa é do fisco. Observada a ordem prevista no artigo 163. Não se esqueçam nunca, a prerrogativa é do fisco. Observada a ordem prevista no artigo 163 do Código Tributário Nacional. E o Código traz a seguinte ordem, tá? Em primeiro lugar, vão ser quitados os débitos por obrigação própria. E em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária, ok?
Então, débitos por obrigação própria, o que significa isso? Débitos perante os quais a pessoa é contribuinte. Guarda isso para mim. Ela mesma praticou o fato gerador. Depois de quitados todos os débitos perante os quais ela mesma praticou o fato gerador, ou seja, ela é contribuinte, aí é que nós vamos passar aos débitos perante os quais ela é responsável. Não praticou o fato gerador, no entanto, tem o dever legal de cumprir com a obrigação. Depois, vamos imaginar que na condição de contribuinte, ela tenha vários débitos de diversos tipos de tributo. Então, o Código diz que, em primeiro lugar, devem ser quitados contribuições de melhoria, depois, as taxas e, por fim, os impostos. Contribuição de melhoria, taxa e imposto. Por que nessa ordem? Vou dar um macete, talvez ajude vocês a guardar. A contribuição de melhoria e a taxa são tributos com fato gerador vinculado à atividade estatal. São tributos onde o poder público já teve um gasto, já houve a prestação de um serviço público, o exercício do poder de polícia, no caso das taxas, ou uma obra pública que trouxe uma valorização no seu imóvel, no caso da contribuição de melhoria. Então, nós falamos que são tributos com fato gerador vinculado à atividade estatal. Por isso, em primeiro lugar, serão quitados esses tributos com fato gerador vinculado, contribuição de melhoria e depois taxa, foi uma opção do legislador, primeiro contribuição de melhoria e depois taxa, e por último os impostos. E se houver mais de um débito relativo ao mesmo tipo de tributo? Se houver mais de um débito relativo, por exemplo, à espécie tributária taxa. Então, primeiro pagou a contribuição de melhoria, agora é a taxa. Mas há mais de uma dívida de taxa. E aí, qual vai ser a ordem? O Código te ajuda, hein? O Código estabelece na ordem crescente dos prazos de prescrição. Ou seja, primeiro aqueles débitos mais antigos, porque há um risco maior do fisco perdê-los pela prescrição. Tá? Primeiro, então, os mais antigos. E se o prazo de prescrição for o mesmo? O que eu estou dizendo é, o prazo de prescrição é de 5 anos para cobrança do crédito. Mas vamos imaginar que nós temos duas taxas vencidas na mesma data. Então, essa questão de analisar a prescrição não vai resolver o problema, concorda? Aí, qual que é o próximo critério? Tudo está no artigo 163 do Código, ok? Ordem decrescente dos montantes. Primeiro, o de maior valor. Tá? Então, recapitulando. Primeiro, os débitos perante os quais você é contribuinte, depois os débitos perante os quais você é responsável. Dentre as espécies tributárias, primeiro, contribuição de melhoria, depois taxa e depois imposto. Se há mais de um débito relativo ao mesmo tipo de tributo, ordem crescente dos prazos de prescrição. Primeiro, os mais antigos. E se o prazo de prescrição não resolver o problema? São todos vencidos na mesma data, enfim. Começou a correr a prescrição na mesma época, final da fase administrativa de discussão desse débito. Aí nós vamos pela ordem decrescente dos montantes, tá? Observação final para nós analisarmos o item se está verdadeiro ou falso. Vejam que o artigo 163 não fala nada sobre as figuras do empréstimo compulsório e das contribuições especiais. O empréstimo compulsório está no artigo 148 da Constituição e as contribuições especiais, artigos 149 e 149-A da Constituição. À época de elaboração do CTN, nós não tínhamos essas figuras, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Só tínhamos imposto, taxa e contribuição de melhoria, no artigo 5º do Código Tributário. Então, em que ordem entraria empréstimo compulsório e contribuições especiais? Não sei. Nunca vi jurisprudência sobre isso, mas acredito que poderíamos dizer que podemos, numa prova aberta ou numa prova oral, o que você responderia? Olha, não há previsão legal no Código. Esses tributos não eram previstos no Código à época da sua elaboração.
Então, nós poderíamos colocá-los no final, depois de contribuição de melhoria, taxa e imposto, ou poderíamos analisar o fato gerador. Se for um fato gerador vinculado à atividade estatal, entra depois de contribuição de melhoria e taxa. Se for um fato não vinculado, entra depois de imposto. Mas são só raciocínios doutrinários que não estão previstos na lei. Então, numa questão fechada, se preocupem com a ordem, contribuição de melhoria, taxa e imposto, porque é isso que está na lei. Então, vamos lá para a gente resolver o item. Vamos lá? Voltando, então, no item. Caso determinado contribuinte tenha 2 ou mais débitos tributários vencidos com a União, estes deverão ser cobrados na seguinte ordem de precedência: impostos, taxas e contribuição de melhoria. E aí, pelo artigo 163, item errado. Item errado, porque nós vimos primeiro contribuição de melhoria, depois taxa e depois imposto. Ok? Muito bom, muito obrigada pela atenção. Tem um grupo no Facebook de correção de questões. Meu Facebook é Luciana Batista Santos. Tem a fanpage, professora Luciana Batista, também lá no Face. Toda semana eu posto questões. E o nosso canal aqui no YouTube, continuem prestigiando, professora Luciana Batista. Divulguem, por favor, o trabalho, tá? Eu preciso disso para continuar mantendo aqui esse canal de comunicação com vocês, ok? Muito obrigada pela atenção, ótimos estudos e até breve. Tchau!